Ela foi corrigir o erro do CEO, mas quem acabou perdendo o controle foi ele. Afinal, ela era o único deslize que ele não queria consertar. Beatriz Santos sempre teve uma relação complicada com a perfeição. Aos 26 anos, era conhecida na empresa de tecnologia Inovatec como a auditora mais minuciosa de todo o departamento financeiro. Nada passava despercebido por seus olhos treinados, nem mesmo os erros que outros preferiam fingir que não existiam. Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo, quando ela descobriu a discrepância que mudaria sua vida para sempre. O escritório no 18º andar da torre empresarial, na região da Faria Lima, estava silencioso, exceto pelo barulho da chuva batendo nas enormes janelas de vidro. A maioria dos funcionários já havia ido embora, mas Beatriz permanecia em sua mesa, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, óculos de grau escorregando pelo nariz, enquanto analisava planilhas na tela do computador. "Isso não pode estar certo", murmurou para si mesma, ajustando os óculos e se inclinando mais próxima à tela. Os números não batiam. Havia uma transferência de 2,5 milhões, que não correspondia a nenhum projeto autorizado, nenhum investimento documentado. Pior ainda, a autorização levava a assinatura digital do próprio CEO da empresa, Gabriel Oliveira. Beatriz sentiu o estômago se contrair. Em seus 3 anos na Inovatec, ela havia visto funcionários serem demitidos por muito menos. Mais um erro. Ou seria algo mais? Envolvendo o CEO era território desconhecido e perigoso. Gabriel Oliveira era uma lenda no mundo empresarial brasileiro. Aos 34 anos, havia transformado uma startup de tecnologia que começou na garagem de sua casa em uma das empresas mais promissoras do país. A revista Forbes o havia incluído na lista de 30 under 30 anos antes, e agora seu nome frequentemente aparecia nas capas das principais revistas de negócios. Para Beatriz, no entanto, ele era apenas uma figura distante que ela via ocasionalmente nos corredores, sempre impecavelmente vestido, sempre com pressa, sempre cercado por assistentes e executivos. Eles jamais haviam trocado mais que um cumprimento educado nos elevadores. "Beatriz, você ainda está aqui?" A voz de Carlos, supervisor do departamento, atirou de seus pensamentos. "São quase 9 da noite. Carlos, preciso te mostrar uma coisa", disse ela, virando a tela do computador na direção dele. "Encontrei uma irregularidade nos relatórios do trimestre." Carlos se aproximou, ajustando seus óculos de leitura. À medida que Beatriz explicava sua descoberta, ela viu a expressão dele mudar de interesse casual para preocupação séria. "Meu Deus", sussurrou ele. "Você tem certeza desses números?" "Verifiquei 3 vezes. A transferência foi feita na sexta-feira passada, mas não há nenhuma documentação de apoio nos arquivos que tenho acesso." Carlos passou a mão pelos cabelos grisalhos, claramente agitado. "Beatriz, isso é complicado. Muito complicado." "Eu sei, mas é meu trabalho verificar essas coisas, não é?" "Sim, mas..." Ele hesitou. "Estamos falando do CEO. Se for um mal-entendido, se houver uma explicação, então não há problema em perguntar, certo?" Beatriz o encarou com determinação. "Carlos, se fosse qualquer outro funcionário, você estaria me dizendo para investigar imediatamente." Ele sabia que ela estava certa. Era exatamente por essa integridade inabalável que Beatriz havia sido promovida tão rapidamente, mesmo sendo uma das funcionárias mais jovens do departamento. "Está bem", disse Carlos finalmente, "mas você vai ter que falar com ele pessoalmente. Um assunto desse nível não pode ser resolvido por e-mail ou telefonema." O coração de Beatriz acelerou. "Pessoalmente? Vou tentar agendar uma reunião para amanhã de manhã." "E Beatriz?" Carlos a olhou seriamente. "Seja diplomática. Gabriel Oliveira é conhecido por ser intenso." Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir em seu apartamento em Pinheiros. Ficou acordada ensaiando o que diria, como apresentaria os dados sem soar acusatória. Afinal, poderia haver uma explicação perfeitamente razoável para tudo. Na manhã seguinte, vestiu seu terno mais sério, um conjunto preto bem cortado que sua mãe havia insistido que ela comprasse para ocasiões importantes, e chegou ao escritório 1 hora antes do usual. Às 9h30, Carlos apareceu em sua mesa com uma expressão tensa. "Consegui", disse ele. 10h15 na sala dele. 15 minutos. 15 minutos? Beatriz se levantou abruptamente. "Carlos,
Eu preciso de pelo menos meia hora para explicar tudo adequadamente. 15 minutos foi o que consegui. O Gabriel tem uma agenda lotada e só conseguiu te encaixar porque mencionei que era urgente, relacionado às auditorias do trimestre. Beatriz olhou para o relógio. Eram 9h45. 30 minutos para se preparar psicologicamente para confrontar um dos empresários mais poderosos do país sobre um possível erro de 2,5 milhões de reais. Ela pegou sua pasta, verificou se todos os documentos estavam organizados e respirou fundo. Não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma sala onde sua vida mudaria completamente e que o homem conhecido por sempre manter o controle absoluto sobre tudo ao seu redor estava prestes a descobrir que havia alguém capaz de fazê-lo questionar tudo o que pensava saber sobre si mesmo. O V20 andar da Inovatec era um mundo completamente diferente do resto do prédio. Enquanto os andares inferiores tinham uma decoração moderna, mas funcional, a cobertura executiva exalava luxo discreto. Pisos de mármore, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Beatriz nunca havia estado ali antes. Ela seguiu a assistente executiva, uma mulher elegante chamada Helena, através de um corredor que parecia mais um hall de hotel 5 estrelas do que um escritório. "O Sr. Oliveira está terminando uma ligação", explicou Helena, parando em frente a uma porta dupla de madeira escura. "Pode entrar em alguns minutos." Beatriz assentiu, tentando acalmar os nervos. Através do vidro fosco da porta, podia ver a silhueta de uma figura caminhando de um lado para o outro, claramente em uma conversa intensa ao telefone. Aos 10h15 em ponto, Helena bateu levemente na porta e a abriu. "Sr. Oliveira, a auditora Beatriz Santos está aqui. Pode entrar", veio a resposta do interior. Beatriz respirou fundo e entrou na sala. O escritório de Gabriel Oliveira era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Enormes janelas ofereciam uma vista de 180 graus da cidade. Havia uma mesa executiva de proporções generosas, sofás de couro para reuniões e até mesmo um piano de cauda em um dos cantos. Gabriel estava de pé atrás da mesa, terminando de desligar o telefone. Quando ergueu os olhos para ela, Beatriz sentiu um impacto que não esperava. Era uma coisa vê-lo de longe nos corredores, outra completamente diferente estar a poucos metros dele. Ele era alto, cerca de 1,85 m, com cabelos escuros ligeiramente bagunçados e olhos verdes penetrantes. Usava uma camisa social branca sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos, e havia uma energia quase magnética em sua presença. Não era apenas bonito, era carismático de uma forma que fazia o ar da sala parecer mais denso. "Senhora Santos", disse ele, contornando a mesa e estendendo a mão. "Carlos me disse que você encontrou algo importante nas auditorias." A mão dele era firme e quente, e Beatriz teve que se concentrar para não deixar transparecer como o simples toque a havia afetado. "Sr. Oliveira, obrigada por me receber", disse ela, tentando manter o tom profissional. "Eu realmente preciso discutir uma discrepância que encontrei nos relatórios financeiros. Por favor, sente-se." Ele gesticulou para as poltronas em frente à mesa. "E me chame de Gabriel. Formalidade desnecessária me deixa nervoso." Beatriz se acomodou na poltrona, abrindo sua pasta e organizando os documentos. Quando levantou os olhos, percebeu que Gabriel a estava observando com uma intensidade que a deixou ligeiramente desconcertada. "Então, que tipo de discrepância estamos falando?" perguntou ele, se acomodando na poltrona em frente à dela, mais próximo do que seria considerado estritamente profissional. "É sobre uma transferência de 2,5 milhões de reais feita na sexta-feira passada." Beatriz começou, estendendo uma cópia da planilha para ele. "A transação foi autorizada com sua assinatura digital, mas não encontrei nenhuma documentação de apoio nos arquivos que tenho acesso." Gabriel pegou o documento e ela notou como suas sobrancelhas se franziram ligeiramente enquanto analisava os números. Por um momento, houve silêncio total na sala, exceto pelo som abafado do trânsito lá embaixo. "Interessante", murmurou ele finalmente, levantando os olhos para ela. "Você tem uma memória impressionante para números." "É meu trabalho", respondeu Beatriz, tentando ignorar a forma como ele a estava olhando. "Senhor, Gabriel, você poderia me explicar qual foi o destino dessa transferência?
para que eu possa regularizar a documentação. Em vez de responder imediatamente, Gabriel se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Beatriz podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele passou a mão pelos cabelos. Beatriz, disse ele finalmente, ainda olhando para a cidade. Posso fazer uma pergunta pessoal? A mudança de assunto a pegou desprevenida. Eu suponho que sim. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos e 2 meses. E em todo esse tempo, alguém já questionou seus métodos de trabalho? Beatriz ficou confusa com a direção da conversa. Não, senhor. Por que pergunta? Gabriel se virou para ela, apoiando-se na janela. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar, uma mistura de admiração e algo mais perigoso. Porque em 5 anos dirigindo esta empresa, você é a primeira pessoa que tem coragem de entrar no meu escritório e me questionar diretamente sobre uma decisão financeira. Eu não estava questionando sua decisão, disse Beatriz rapidamente, apenas pedindo esclarecimentos para manter os registros organizados. Estava sim, ele sorriu, e o sorriso transformou completamente sua expressão. E sabe de uma coisa? Eu gostei disso. O coração de Beatriz acelerou. Havia algo na forma como ele a olhava, como se a estivesse realmente vendo pela primeira vez. Sobre a transferência, Gabriel voltou a se sentar, desta vez escolhendo a poltrona ainda mais próxima dela. Foi um investimento pessoal em uma startup de biotecnologia. Completamente legal, mas prefiro manter certos investimentos privados longe dos relatórios corporativos por questões estratégicas. Entendo, disse Beatriz fazendo anotações. Você poderia me fornecer a documentação para que eu possa arquivar separadamente? Claro. Mas isso vai exigir que trabalhemos juntos em alguns projetos especiais, investimentos que requerem discrição. Havia algo na forma como ele disse, trabalhemos juntos, que fez Beatriz sentir um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Tudo bem, disse ela, tentando manter a voz firme. Posso ser discreta. Tenho certeza de que pode. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente, e Beatriz podia sentir seu perfume. Algo masculino e sofisticado que estava fazendo sua concentração vacilar. Na verdade, Beatriz, acho que você e eu temos muito mais em comum do que pensava. Temos? Ambos temos atenção obsessiva aos detalhes. Ambos acreditamos que o trabalho deve ser feito corretamente, não importa o quão difícil seja. E ambos, ele fez uma pausa, seus olhos verdes fixos nos dela. Sabemos reconhecer qualidade quando a vemos. Beatriz sentiu suas bochechas corarem e rezou para que ele não notasse. Obrigada. Não foi um elogio, disse Gabriel suavemente. Foi uma observação. E agora tenho uma proposta para você. O silêncio na sala se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos para Beatriz. Gabriel a observava com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos. Ela tentou manter a postura profissional, mas havia algo no ar entre eles que tornava isso cada vez mais difícil. Que tipo de proposta? Perguntou ela, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Gabriel se levantou e caminhou até sua mesa, pegando uma pasta que estava ao lado do computador. Quando voltou, não se sentou novamente. Em vez disso, ficou de pé ao lado da poltrona dela, próximo o suficiente para que Beatriz pudesse sentir o calor que emanava dele. A Inovatec está prestes a fechar uma série de investimentos muito delicados, projetos que vão determinar o futuro da empresa pelos próximos 5 anos, explicou ele, abrindo a pasta. Preciso de alguém em quem possa confiar completamente para fazer a auditoria desses projetos. Alguém que não tenha medo de me confrontar quando algo não estiver certo. Beatriz olhou para os documentos que ele estava lhe mostrando, tentando se concentrar nos números em vez da proximidade dele. Isso não seria a responsabilidade da auditoria sênior? Normalmente seria, mas estamos falando de informações ultra-confidenciais. Acordos de fusão, aquisições, parcerias estratégicas que podem valer centenas de milhões. Gabriel fechou a pasta e se agachou ao lado da poltrona dela, ficando na altura dos olhos dela. Preciso de alguém que entenda que discrição não é apenas parte do trabalho, é questão de sobrevivência da empresa. O coração de Beatriz batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Estar tão próxima dele estava mexendo com sua capacidade de raciocinar claramente.
Por que eu? Conseguiu perguntar. Porque você acabou de fazer algo que pouquíssimas pessoas nesta empresa teriam coragem de fazer. Você me questionou diretamente, sem medo das consequências. Ele sorriu, e havia algo quase predatório naquele sorriso. E porque seus relatórios são impecáveis. Verifiquei seu histórico depois que Carlos agendou esta reunião. Você não comete erros, Beatriz. Todo mundo comete erros. Você não. Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Venha, quero te mostrar uma coisa. Beatriz hesitou por um momento, antes de aceitar a mão dele. O toque enviou uma corrente elétrica pelo seu braço, e ela teve que se concentrar para não tropeçar quando se levantou. Gabriel a conduziu até a parede oposta do escritório, onde havia um quadro digital gigante, exibindo gráficos e dados em tempo real. Estes são os números da empresa em tempo real, explicou ele, ainda segurando a mão dela, enquanto apontava para diferentes seções da tela. Receita, gastos, investimentos, tudo atualizado minuto a minuto. Beatriz tentou se concentrar nos dados, mas a proximidade dele estava tornando isso quase impossível. Quando ele se moveu para ficar atrás dela, para apontar algo na parte superior da tela, ela sentiu suas costas tocarem levemente o peito dele. Vê esta linha aqui? Sua voz estava agora bem próxima ao ouvido dela, enviando arrepios pela sua espinha. É nossa margem de lucro dos últimos 6 meses. Quer saber o segredo desses números? Beatriz apenas assentiu, não confiando em sua voz. Cada decisão que tomo é baseada em dados precisos. Não posso me dar ao luxo de erros ou informações imprecisas. É por isso que preciso de você trabalhando diretamente comigo. Ele se afastou ligeiramente, e Beatriz conseguiu respirar novamente. Quando se virou para encará-lo, viu que ele a estava estudando com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Qual seria exatamente minha função? Perguntou ela, tentando voltar ao assunto profissional. Auditora executiva especial. Você responderia diretamente a mim, teria acesso a informações que apenas eu e o Conselho Administrativo vemos, e seria responsável por validar todos os grandes investimentos antes que eu os aprove. Era uma oportunidade incrível, o tipo de posição que poderia catapultar sua carreira para um nível que ela jamais havia imaginado alcançar tão cedo. Isso significaria trabalhar bem próximo. A você, disse ela, imediatamente se arrependendo de como isso soou. Gabriel sorriu novamente, aquele sorriso que fazia seu estômago se contrair. Muito próximo. Reuniões diárias, viagens de negócios, jantares com clientes. Seria um problema para você? Beatriz sabia que deveria dizer que não, que conseguiria manter tudo estritamente profissional. Mas olhando para ele naquele momento, com o sol de São Paulo criando um halo dourado ao redor dele, ela não tinha certeza de nada. Não, mentiu. Não seria um problema. Ótimo. Há apenas uma coisa que preciso deixar clara antes de oficializarmos isso. O quê? Gabriel se aproximou dela novamente, desta vez deliberadamente invadindo seu espaço pessoal. Este trabalho vai exigir confiança total entre nós. Não pode haver segredos, não pode haver hesitação em me dizer a verdade, mesmo quando for algo que eu não quero ouvir. Entendo. Tem certeza? Porque uma vez que você aceitar esta posição, nossa relação profissional vai mudar completamente. Não haverá mais hierarquia tradicional entre nós. Você será minha parceira nas decisões mais importantes desta empresa. A palavra parceira soou carregada de significado que ia além do profissional. Gabriel, disse Beatriz, tentando manter a voz firme, preciso saber, esta oferta é baseada puramente no meu trabalho ou há algo mais? A pergunta direta claramente o surpreendeu. Por um momento, ela viu algo semelhante à vulnerabilidade cruzar seus olhos. Você realmente não tem medo de nada, tem? Disse ele suavemente. Tenho medo de muitas coisas, mas não de fazer as perguntas certas. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e Beatriz podia ver que ele estava pesando cuidadosamente suas palavras. A oferta é baseada no seu trabalho, disse ele finalmente, mas seria mentira dizer que não há outros fatores influenciando minha decisão. Que outros fatores? Em vez de responder, Gabriel se afastou dela e caminhou de volta para sua mesa. Quando se virou novamente, havia retomado sua postura empresarial. Pense sobre a proposta. Conversamos amanhã. Era claramente uma dispensa, mas Beatriz não estava pronta para sair.
Havia muitas perguntas não respondidas, muita tensão no ar que precisava ser esclarecida. Gabriel, disse ela, surpreendendo-o ao usar o primeiro nome, se eu aceitar esta posição, precisamos estabelecer limites claros desde o início. Que tipo de limites? Profissionais, disse ela, mesmo sabendo que estava tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Gabriel a estudou por um momento antes de sorrir. Desta vez não o sorriso confiante de antes, mas algo mais genuíno. Claro, concordou ele. Limites profissionais. Mas enquanto Beatriz saía do escritório com a pasta de documentos que ele havia lhe dado, ambos sabiam que alguns limites estavam destinados a ser cruzados. No dia seguinte, Beatriz chegou ao escritório 1 hora mais cedo, mas sua mente estava longe dos relatórios esperando em sua mesa. Ela havia passado a noite inteira pensando na conversa com Gabriel, analisando cada palavra, cada olhar, cada momento em que o espaço entre eles havia parecido carregado de algo que transcendia o profissional. Sua mesa estava no 15º andar, mas seus olhos se voltavam constantemente para o elevador que levava aos andares executivos. Era como se uma parte dela estivesse magneticamente atraída para o vasto andar. "Bom dia, lindeza", cumprimentou Mariana, sua colega de cubículo, deixando uma xícara de café fumegante na mesa dela. "Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa?" Beatriz tentou disfarçar, concentrando-se nos relatórios à sua frente. "Diferente como? Não sei. Mais tensa? Mais elétrica?" Mariana se acomodou em sua cadeira, claramente interessada em fofocar. "Ouvi dizer que você teve uma reunião com o próprio Gabriel Oliveira ontem." "Como foi?" "Profissional", respondeu Beatriz rapidamente, mas podia sentir suas bochechas esquentando. "Ah, então foi só isso mesmo." Mariana pareceu desapontada por alguns segundos, antes de seus olhos se iluminarem novamente. "Ei, você viu que ele está solteiro de novo? Aquela namorada modelo terminou com ele mês passado." O coração de Beatriz deu um pulo que ela tentou ignorar. "Não acompanho a vida pessoal dos executivos." "Claro que não", riu Mariana. "Mas uma mulher seria cega para não notar como ele é intenso. Aqueles olhos verdes, aquela presença. Aposto que metade das funcionárias desta empresa já fantasiou sobre ele." Beatriz fingiu estar absorvida em uma planilha, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Gabriel se aproximando dela ontem. A forma como seus olhos haviam brilhado quando ela o confrontou. Por volta das 10 da manhã, seu telefone tocou. O número que aparecia no visor fez seu coração acelerar. "Beatriz Santos", atendeu ela tentando soar profissional. "Bom dia, Beatriz, é o Gabriel." A voz dele soou ainda mais grave pelo telefone. "Pode subir ao meu escritório? Precisamos discutir sua resposta sobre a proposta." "Agora?" "Agora." A ligação foi encerrada sem mais formalidades, deixando Beatriz com o telefone na mão e uma sensação estranha no estômago. Ela olhou ao redor do escritório, notando que várias pessoas haviam parado o que estavam fazendo para observá-la. "Reunião importante?" perguntou Mariana, tentando disfarçar a curiosidade. "Parece que sim", murmurou Beatriz, pegando sua pasta e se dirigindo ao elevador. Durante a subida aos andares executivos, ela tentou organizar seus pensamentos. Havia passado a noite pesando os prós e contras da proposta, mas toda vez que tentava tomar uma decisão puramente racional, sua mente voltava àquele momento quando Gabriel havia ficado tão próximo dela que ela podia sentir seu perfume. Helena, a assistente executiva, a cumprimentou com um sorriso profissional. "Senhor Oliveira está esperando. Pode entrar diretamente." Desta vez, quando Beatriz entrou no escritório, Gabriel estava ao telefone, mas gesticulou para que ela se sentasse. Ela aproveitou a oportunidade para observá-lo sem ser notada. Hoje ele usava um terno cinza escuro que se ajustava perfeitamente ao seu físico atlético. E havia algo na forma como se movia, com confiança absoluta, que a fazia entender por que ele havia conseguido construir um império empresarial tão jovem. "Desculpe", disse ele, desligando o telefone e se voltando completamente para ela. "Problemas com fornecedores na China." "Problemas sérios?" Gabriel pareceu surpreso pela pergunta. "Por que pergunta?" "Porque se você está enfrentando problemas na cadeia de suprimentos, isso pode afetar os números que revisei ontem. Posso dar uma olhada nos contratos se quiser." Ele a estudou por um momento
e Beatriz viu algo que poderia ser admiração cruzar seus olhos. Você está sempre trabalhando, não é? Disse ele suavemente. Mesmo quando não está oficialmente no trabalho, sua mente continua analisando, processando, procurando soluções. É um defeito profissional, disse Beatriz, tentando manter o tom leve. Não é um defeito. Gabriel se levantou de sua cadeira e caminhou até onde ela estava sentada. É uma das coisas que mais admiro em você. A palavra admiro ficou suspensa no ar entre eles. Beatriz sentiu sua respiração se acelerar ligeiramente. Gabriel, disse ela, tentando retomar o controle da situação, sobre a proposta que você me fez ontem. Sim? Aceito, mas com algumas condições. Ele se inclinou contra a mesa, ficando mais próximo dela do que seria estritamente necessário. Que condições? Primeiro, quero que isso seja oficializado por escrito, com descrição clara das responsabilidades e benefícios. Segundo, quero acesso total aos dados financeiros da empresa, sem exceções. E terceiro, ele incitou quando ela hesitou. Terceiro, se em algum momento nossa relação profissional se complicar por outros fatores, quero garantias de que minha carreira não será prejudicada. Gabriel ficou muito quieto, e Beatriz podia ver que ele estava processando suas palavras cuidadosamente. Você está se referindo ao que aconteceu ontem? Perguntou ele finalmente. Estou me referindo ao fato de que somos duas pessoas atraentes, solteiras, que vão passar muito tempo trabalhando juntas em situações intensas, disse Beatriz, forçando-se a ser direta. Seria ingenuidade fingir que isso não poderia se complicar. Por um momento, o silêncio no escritório foi total. Então Gabriel começou a rir. Não um riso de deboche, mas de genuína surpresa e algo que parecia ser deleite. Meu Deus, disse ele balançando a cabeça. Você realmente não tem filtro, tem? Prefiro ser honesta desde o início. Eu também, disse Gabriel, e de repente sua expressão ficou séria novamente. Então vou ser completamente honesto com você. Sim, há uma atração entre nós. Senti isso no momento em que você entrou neste escritório ontem. E sim, isso poderia complicar as coisas. O coração de Beatriz praticamente parou. Ouvir ele admitir tão diretamente o que ela havia apenas ousado suspeitar era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Mas, continuou ele se aproximando ainda mais, também acredito que somos dois adultos profissionais capazes de manter nossas prioridades em ordem. A empresa vem primeiro. Sempre. Sempre, concordou Beatriz, embora sua voz tivesse saído mais rouca do que pretendia. Gabriel estendeu a mão para ela. Parceiras? Quando Beatriz aceitou o aperto de mão, ela sentiu a mesma corrente elétrica de ontem, mas desta vez não se afastou imediatamente. Eles ficaram assim por alguns segundos olhando nos olhos um do outro, suas mãos ainda unidas. Há uma coisa que você deveria saber, disse Gabriel suavemente, sobre trabalhar tão próximo a mim. O quê? Eu tenho tendência a ser possessivo com as coisas que considero importantes. A forma como ele disse possessivo fez algo se mexer no baixo ventre de Beatriz. E você me considera importante? Mais do que deveria, admitiu ele, finalmente soltando sua mão. Enquanto Beatriz saía do escritório com o contrato de sua nova posição, ela sabia que havia acabado de entrar em águas muito mais perigosas do que qualquer auditoria financeira que já havia enfrentado. Uma semana depois, Beatriz já estava instalada em seu novo escritório no 19º andar, um espaço elegante que ficava estrategicamente entre os departamentos regulares e a cobertura executiva. Era como se tivesse sido colocada em uma zona neutra, não completamente parte do mundo corporativo comum, mas também não totalmente inserida no círculo íntimo de Gabriel. O trabalho era exatamente o que ela havia esperado: intenso, desafiador e absolutamente fascinante. Nos últimos 7 dias, havia analisado propostas de fusão que valeriam bilhões, revisado contratos de parcerias internacionais e descoberto inconsistências que poderiam ter custado à empresa milhões se não fossem detectadas a tempo. Mas era a proximidade com Gabriel que estava testando seus limites. Eles se reuniam todas as manhãs às 8h30 para revisar os números do dia anterior.
Sessões que deveriam durar 30 minutos frequentemente se estendiam por mais de 1 hora, não apenas por causa da complexidade dos assuntos, mas pela forma como suas discussões se desenrolavam. Gabriel a desafiava constantemente, questionava suas análises, forçava-a a defender suas conclusões, e Beatriz descobriu que adorava essa dinâmica intelectual. Naquela quinta-feira de manhã, ela chegou à sala de reuniões alguns minutos antes do horário marcado, organizando os relatórios sobre a mesa quando Gabriel entrou. "Bom dia", cumprimentou ele, colocando sua xícara de café ao lado dos documentos. Hoje vestia uma camisa azul marinho que realçava seus olhos verdes, e Beatriz teve que se concentrar para não ficar olhando. "Bom dia. Os números da proposta da TechVision estão prontos", disse ela, deslizando uma pasta na direção dele. Gabriel se sentou ao lado dela, não do outro lado da mesa, como seria protocolar, mas na cadeira adjacente. Era um padrão que havia se estabelecido ao longo da semana, essa proximidade física que ambos fingiam ser puramente prática. "E qual é seu veredicto?", perguntou ele, folheando os documentos. "A empresa está subavaliando seus ativos tecnológicos em pelo menos 40%. Os números que eles apresentaram não batem com a capacidade real de produção que consegui verificar através dos fornecedores." Gabriel parou de ler e a olhou. "Como você descobriu isso?" "Liguei diretamente para 3 dos maiores fornecedores deles, fingindo estar interessada em uma parceria similar. As quantidades de matéria-prima que eles estão comprando não condizem com a produção que declaram." "Você fez isso por conta própria?" Beatriz hesitou. "Sim. Foi incorreto?" Em vez de responder, Gabriel começou a rir. "Beatriz, você acabou de economizar 15 milhões de reais para esta empresa com uma investigação que nem mesmo nossos advogados especializados pensaram em fazer." O sorriso de aprovação dele a fez sentir um calor que se espalhou pelo peito. "Então, foi uma boa iniciativa?" "Foi brilhante", disse ele, se inclinando ligeiramente na direção dela. "Você tem instintos naturais para isso. É como se... Como se o quê? Como se tivéssemos sido feitos para trabalhar juntos." A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de um significado que ia além do profissional. Beatriz sentiu sua respiração acelerar ligeiramente. "Gabriel", começou ela, mas foi interrompida pela chegada de Helena. "Desculpem interromper", disse a assistente, "mas o Sr. Martinez da Vertical Tech chegou para a reunião das 9h30. Gabriel verificou o relógio, claramente contrariado com a interrupção. "Já? O tempo voa quando..." Ele olhou para Beatriz. "Quando estamos trabalhando." "Devo ir", disse Beatriz, começando a recolher seus papéis. "Não." A resposta de Gabriel veio rápida demais, surpreendendo ambos. "Quero dizer, você deveria participar desta reunião. Martinez está propondo uma joint venture que vai exigir sua análise." Beatriz o olhou incerta. "Tem certeza? Ainda sou nova nesta posição." "Tenho certeza", disse Gabriel, se levantando. "Além do mais, quero que ele conheça a pessoa responsável por garantir que todos os nossos investimentos sejam sólidos." Os 45 minutos seguintes foram uma masterclass em negociações empresariais. Beatriz observou Gabriel conduzir a reunião com Martinez, um homem de 50 anos, experiente e claramente acostumado a intimidar seus parceiros de negócio. Mas Gabriel não apenas segurava as rédeas da conversa, como conseguia fazer Martinez se adaptar ao seu ritmo. Estes números de crescimento projetado, Gabriel deslizou uma planilha pela mesa. Beatriz identificou algumas inconsistências que gostaríamos de esclarecer. Todas as atenções se voltaram para ela. Beatriz sentiu um momento de nervosismo, mas quando encontrou o olhar encorajador de Gabriel, sua confiança voltou. "Senhor Martinez", disse ela apontando para as seções específicas da proposta, "os índices de crescimento que vocês projetaram para os próximos 2 anos estão 23% acima da média do setor, mesmo considerando inovações tecnológicas. Gostaria de entender em que dados vocês basearam essas projeções." Martinez pareceu momentaneamente desconcertado por ser questionado por alguém que ele claramente não esperava que participasse ativamente da reunião. "Bem, esses números são baseados em pesquisas de mercado extensivas", respondeu ele vagamente. "Que tipo de pesquisas?", insistiu Beatriz. "E poderiam compartilhar os dados brutos conosco para análise independente?"
Gabriel se inclinou ligeiramente para trás em sua cadeira, e Beatriz podia sentir sua aprovação mesmo sem olhar para ele. Martinez começou a gaguejar uma resposta, ficando claro que os números haviam sido inflacionados. A reunião terminou com Gabriel, solicitando uma revisão completa da proposta antes de qualquer decisão. Impressionante, disse Gabriel depois que Martinez saiu, claramente frustrado. Você o destruiu educadamente. Apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Gabriel se aproximou dela novamente, e desta vez havia algo diferente em seus olhos. Você me protegeu de fazer um investimento terrível, e o fez de uma forma que manteve nossa posição de negociação forte. A intensidade em sua voz fez Beatriz sentir borboletas no estômago. Gabriel, sabe qual foi a parte mais impressionante? O quê? Você não olhou para mim uma única vez pedindo aprovação ou permissão. Confiou em seu instinto e foi atrás. Eles estavam parados muito próximos agora, próximos o suficiente para que Beatriz pudesse ver pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Eu confio em você, disse ela suavemente. Confio em seu julgamento sobre eu estar aqui. E eu confio em você, respondeu ele, sua voz tendo baixado para quase um sussurro, mais do que deveria. Por um momento pareceu que ele ia dizer algo mais, ou talvez fazer algo que mudaria tudo entre eles. Mas então seu telefone tocou, quebrando o momento. Gabriel Oliveira, atendeu ele, afastando-se ligeiramente. Beatriz aproveitou a interrupção para recompor-se, mas podia sentir que algo havia mudado entre eles durante aquela reunião. Não era apenas atração física, era uma conexão mais profunda, uma sensação de que funcionavam juntos de uma forma que ia além do profissional. Quando Gabriel terminou a ligação, havia recuperado sua postura empresarial. Temos uma viagem de negócios na próxima semana, disse ele. Rio de Janeiro, 2 noites. Potencial aquisição de uma empresa de software. Certo, disse Beatriz, tentando ignorar como a ideia de viajar com ele a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Beatriz, Gabriel hesitou por um momento. Você está confortável com isso? Com viajarmos juntos a trabalho? A pergunta tinha camadas de significado que ambos entendiam. Desde que seja estritamente profissional, disse ela, mais para convencer a si mesma do que a ele. Claro, concordou Gabriel, estritamente profissional. Mas quando saiu da reunião, Beatriz sabia que estava se mentindo. Havia algo crescendo entre eles que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar, e uma viagem de negócios poderia ser exatamente o catalisador que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O voo para o Rio de Janeiro estava atrasado em 2 horas devido a uma tempestade, e Beatriz se encontrou sentada ao lado de Gabriel na sala VIP do aeroporto de Congonhas, tentando manter a concentração nos relatórios que precisavam revisar antes das reuniões do dia seguinte. Você está nervosa, observou Gabriel sem levantar os olhos do próprio laptop. Não estou nervosa, mentiu Beatriz, ajustando os óculos pela 3ª vez em 5 minutos. Apenas quero ter certeza de que estou preparada para as reuniões. Gabriel fechou o laptop e se voltou completamente para ela. Beatriz, você analisou os números dessa empresa melhor do que qualquer equipe de auditoria que já contratamos. Está mais preparada do que qualquer pessoa naquela sala vai estar amanhã. A confiança em sua voz a tranquilizou, mas também a deixou mais consciente de como estava vestida. Havia escolhido um conjunto executivo em azul marinho, elegante, mas conservador, tentando manter uma aparência profissional. Gabriel, por sua vez, havia trocado o terno formal por uma combinação mais casual de calça social e camisa sem gravata, que o fazia parecer ainda mais atraente. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, fechando sua própria pasta de documentos. Claro. Por que você realmente me escolheu para esta posição? E desta vez quero a verdade completa. Gabriel ficou quieto por um momento, olhando pela janela do aeroporto onde os aviões esperavam na pista molhada pela chuva. Você quer a verdade profissional ou a verdade pessoal? Ambas. Profissionalmente, porque você tem um olho para detalhes que é quase sobrenatural e porque não tem medo de me confrontar quando acha que estou errado. Essas são qualidades raras. Ele fez uma pausa. Pessoalmente, porque não consigo tirar você da minha cabeça desde aquele primeiro dia no meu escritório. A honestidade brutal da resposta a deixou sem palavras por um momento. Gabriel.
Eu sei que é complicado, continuou ele. Eu sei que não deveria estar sentindo isso pela minha funcionária, mas não posso fingir que não existe. Beatriz sentiu seu coração acelerar. E o que você pretende fazer com isso? Nada, respondeu ele firmemente. Porque você é importante demais para minha empresa e porque não vou arriscar sua carreira por causa dos meus sentimentos. A palavra sentimentos pairou no ar entre eles. Não era apenas atração física, era algo mais profundo. E se eu disser que talvez eu sinta a mesma coisa? Gabriel a olhou intensamente. Você sente? Antes que Beatriz pudesse responder, o anúncio do embarque ecoou pela sala VIP. Eles se olharam por mais um momento, antes de silenciosamente recolherem suas coisas. O voo foi tenso. Mesmo sentados lado a lado na primeira classe, ambos fingiam estar absorvidos no trabalho. Mas Beatriz estava dolorosamente consciente de cada movimento dele, cada vez que seus cotovelos se tocavam no apoio de braço compartilhado. No hotel Copacabana Palace, Beatriz descobriu que Gabriel havia reservado a suíte presidencial para ele e um quarto executivo para ela, no mesmo andar, mas com distância respeitosa. Era outro lembrete de como ele estava tentando manter limites profissionais. Jantar? Perguntou ele quando terminaram de fazer check-in. Podemos revisar os últimos detalhes para amanhã. O restaurante do hotel tinha vista para a praia, e as luzes da cidade se refletiam no oceano escuro. Eles conseguiram manter a conversa focada no trabalho durante a entrada e o prato principal. Mas quando chegou à sobremesa, a tensão que havia se acumulado durante todo o dia finalmente veio à tona. Beatriz, disse Gabriel, brincando com a taça de vinho, preciso saber algo. O quê? Se esta situação entre nós está afetando seu trabalho, se está te deixando desconfortável. Beatriz o olhou através das velas da mesa. A luz suave do restaurante, com o som das ondas ao fundo, era quase impossível lembrar que aquilo era uma viagem de negócios. Quer saber o que me deixa desconfortável? Disse ela. É fingir que não sinto nada quando você fica próximo demais durante nossas reuniões. É tentar me concentrar em planilhas quando posso sentir você me observando. É saber que você está tentando manter distância para proteger minha carreira, quando talvez eu esteja disposta a correr alguns riscos. Gabriel ficou muito quieto, processando suas palavras. Que tipo de riscos? Em vez de responder, Beatriz se levantou. Está tarde. Deveríamos descansar para as reuniões de amanhã. Gabriel fez sinal para o garçom trazer a conta, mas seus olhos não saíram dela. Beatriz. Boa noite, Gabriel, disse ela, tocando levemente seu ombro ao passar por trás de sua cadeira. O toque foi breve, quase casual, mas enviou uma corrente elétrica por ambos. No elevador eles ficaram em lados opostos, mas a tensão era quase palpável. Quando chegaram ao andar deles, Gabriel a acompanhou até a porta do quarto dela. Obrigada pelo jantar, disse Beatriz, procurando o cartão-chave na bolsa. Beatriz? A voz dele estava mais rouca que o normal. Ela se virou para encará-lo e viu algo em seus olhos que fez seu coração disparar. Ele estava lutando consigo mesmo, e ela podia ver o exato momento em que sua famosa autocontrole começou a rachar. Sim? Gabriel deu um passo na direção dela, depois parou. Nada. Boa noite. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, a poucos centímetros de distância, olhando nos olhos um do outro como se estivessem à beira de um precipício. Gabriel, sussurrou ela. Se eu te beijar agora, disse ele suavemente, não vou conseguir fingir que somos apenas colegas de trabalho. E se eu disser que não quero mais fingir? Foi a permissão que ele estava esperando. Gabriel fechou a distância entre eles em um movimento, pressionando-a gentilmente contra a porta do quarto, enquanto suas mãos enquadravam seu rosto. Tem certeza? Perguntou ele, seus lábios a centímetros dos dela. Tenho, respirou ela. Quando finalmente se beijaram, foi como se todos os dias de tensão contida explodissem de uma vez. O beijo era intenso, desesperado, cheio de semanas de desejo reprimido. As mãos de Beatriz se enroscaram na camisa dele, puxando-o para mais perto, enquanto ele a pressionava mais firmemente contra a porta. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Meu Deus, murmurou Gabriel contra sua testa. Eu sei, sussurrou ela. Eles ficaram assim por alguns segundos,
absorvendo o que havia acabado de acontecer. Isso muda tudo, disse Gabriel suavemente. Eu sei, repetiu Beatriz. Você se arrepende. Em vez de responder com palavras, Gabriel a beijou novamente, mais suavemente desta vez, mas de uma forma que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Quando se separaram novamente, ele encostou a testa na dela. Não me arrependo. Mas precisamos conversar sobre isso, sobre como vamos lidar com a situação no trabalho, sobre o que isso significa para nós. Amanhã, disse Beatriz, ainda tentando processar a intensidade do que havia acontecido. Conversamos amanhã. Gabriel assentiu, beijou levemente sua testa e se afastou. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Sozinha no quarto, Beatriz encostou-se na porta fechada, tocando os lábios onde ainda podia sentir o gosto dele. Tudo havia mudado em um corredor de hotel no Rio de Janeiro e não havia mais como voltar atrás. Beatriz acordou antes do despertador, a mente imediatamente voltando para o que havia acontecido no corredor do hotel na noite anterior. O beijo com Gabriel havia sido tudo o que ela imaginara e mais. Intenso, apaixonado e completamente transformador. Mas agora, à luz do dia e com reuniões importantes pela frente, a realidade das consequências começava a se instalar. Ela tomou um banho demorado, tentando organizar os pensamentos. Como olharia nos olhos dele durante as reuniões? Como fingiriam que nada havia mudado, quando tudo havia mudado? O café da manhã estava marcado para as 7h30 no restaurante do hotel, antes de partirem para a primeira reunião às 9h. Beatriz chegou alguns minutos atrasada, encontrando Gabriel já instalado numa mesa discreta com vista para a praia. Ele vestia um terno cinza escuro impecável e parecia completamente composto, mas ela notou a tensão em seus ombros quando a viu se aproximar. Bom dia, disse ela se sentando na cadeira em frente à dele. Bom dia, respondeu Gabriel, e havia algo em sua voz que a fez olhar mais atentamente para ele. Dormiu bem? Mais ou menos, admitiu ela. E você? Não muito. Eles pediram café e frutas, mantendo uma conversa superficial sobre o cronograma do dia. Mas havia uma tensão elétrica no ar que fazia cada interação parecer carregada de significado. Beatriz, disse Gabriel finalmente baixando a voz. Sobre ontem à noite. Gabriel, talvez não devêssemos discutir isso agora, interrompeu ela, olhando discretamente ao redor do restaurante. Temos reuniões importantes hoje. Você está certa, concordou ele, mas havia algo em seus olhos que ela não conseguiu interpretar. Vamos nos concentrar no trabalho. A primeira reunião foi na sede da Software Brasil, uma empresa de desenvolvimento que Gabriel estava considerando adquirir. Durante a apresentação dos executivos da empresa, Beatriz se esforçou para manter a concentração nos números e projeções, mas estava dolorosamente consciente da presença de Gabriel ao seu lado. Estes índices de retenção de clientes, disse ela durante uma pausa na apresentação, estão baseados em que período de análise? Roberto Fernandes, o CEO da Software Brasil, folheou alguns papéis antes de responder. Últimos 12 meses. Beatriz fez algumas anotações rapidamente. Qual foi a variação sazonal? Porque os números que estou vendo aqui sugerem um pico muito específico no quarto trimestre, que pode não ser sustentável. Gabriel a observou fazer a análise, e ela podia sentir sua aprovação mesmo sem olhar diretamente para ele. Era exatamente esse tipo de insight que a tornava valiosa para ele profissionalmente. Excelente observação, murmurou Gabriel próximo ao seu ouvido, quando Roberto saiu para buscar dados mais detalhados. A proximidade fez Beatriz sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da sala. Só fazendo meu trabalho, respondeu ela, tentando manter o tom profissional apesar do calor que a proximidade dele causava. Você faz muito mais que isso, disse Gabriel suavemente, seus olhos encontrando os dela por um momento intenso, antes de Roberto retornar à sala. O resto da reunião transcorreu sem incidentes, mas Beatriz notou que Gabriel parecia mais protetor que o usual, certificando-se de que os executivos da Software Brasil a tratavam com o respeito devido e valorizavam suas observações. Durante o almoço, numa churrascaria em Ipanema, eles conseguiram relaxar um pouco. A conversa fluía naturalmente entre análises da manhã e observações sobre a cidade. Por momentos,
Beatriz quase conseguia esquecer a tensão entre eles. Você já morou no Rio? Perguntou Gabriel, servindo-se de mais picanha. Nunca. Sempre fui paulistana de coração, mas tenho que admitir que a cidade tem um charme especial. Eu morei aqui por 2 anos, logo depois da faculdade, disse Gabriel. Trabalhei numa startup que faliu espetacularmente. Talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Me forçou a criar minha própria empresa. Você tem saudade? Gabriel olhou pela janela para a praia onde pessoas jogavam vôlei e crianças brincavam na areia. Da cidade, às vezes. Da pessoa que eu era quando morava aqui. Nem tanto. Por quê? Porque eu era mais impulsivo, tomava decisões baseadas em emoção em vez de lógica. Ele a olhou intensamente. Embora ultimamente esteja me perguntando se isso não era uma coisa ruim. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena, que havia voado para o Rio para trazer alguns documentos urgentes que precisavam da assinatura de Gabriel. Desculpem interromper, disse a assistente, mas estes contratos precisam estar assinados e enviados hoje. Gabriel suspirou, claramente contrariado com a interrupção. Claro. Beatriz, você se importa se dermos uma olhada nesses documentos? Sua opinião seria valiosa. Os contratos eram complexos. Um acordo de licenciamento de software com uma empresa alemã. Beatriz os analisou cuidadosamente, fazendo perguntas sobre cláusulas específicas e sugerindo pequenas modificações que poderiam proteger melhor os interesses da Inovatec. Impressionante, comentou Helena discretamente com Gabriel, enquanto Beatriz estava absorvida na análise. Ela realmente entende isso. Mais do que qualquer pessoa que já trabalhei, respondeu Gabriel, observando Beatriz trabalhar com uma expressão que Helena não conseguiu interpretar completamente. A segunda reunião do dia foi ainda mais bem-sucedida que a primeira. Beatriz identificou uma oportunidade de economia significativa nos custos operacionais da Software Brasil que ninguém mais havia notado, impressionando não apenas Gabriel, mas também os executivos da empresa que estavam sendo avaliados para a aquisição. Como você pensou nisso? Perguntou Roberto Fernandes depois que Beatriz explicou sua análise. É questão de olhar os números de diferentes ângulos, respondeu ela simplesmente. Às vezes a informação mais importante não é o que está óbvio, mas o que está ausente. No táxi de volta para o hotel, Gabriel ficou inusualmente quieto. Está tudo bem? Perguntou Beatriz. Estou pensando sobre algo que você disse hoje, sobre olhar as coisas de diferentes ângulos. O que sobre isso? Gabriel se virou para olhá-la completamente. Talvez eu tenha estado olhando nossa situação do ângulo errado. O coração de Beatriz acelerou. Como assim? Tenho estado tão focado em proteger sua carreira, em manter as coisas profissionais, que talvez tenha perdido de vista o que realmente importa. Que é que pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me entende completamente. Alguém que me desafia, que me faz querer ser melhor. Ele hesitou. Alguém por quem estou me apaixonando. A palavra apaixonando ecoou no espaço pequeno do táxi. Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Gabriel, eu sei que é arriscado. Eu sei que pode complicar tudo. Mas depois de ontem à noite, não consigo mais fingir que é só atração física. O táxi parou em frente ao hotel, mas nenhum dos dois se moveu. E se eu disser que sinto a mesma coisa? Disse Beatriz suavemente. Gabriel a olhou intensamente. Então diria que precisamos ter uma conversa muito séria sobre o que vamos fazer a respeito. 2 horas depois, Beatriz estava na varanda de sua suíte, observando o pôr do sol sobre Copacabana, quando ouviu uma batida suave na porta. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. Gabriel estava do outro lado com 2 taças e uma garrafa de champanhe nas mãos. Achei que devíamos comemorar, disse ele. A reunião de hoje foi um sucesso. Entre, disse Beatriz, se afastando da porta. Mas não tenho certeza se champanhe é uma boa ideia considerando nossa situação. Gabriel entrou e colocou a garrafa na mesa da varanda. Nossa situação é exatamente o que precisamos discutir. Eles se acomodaram nas poltronas da varanda, a cidade iluminada se estendendo diante deles. Gabriel serviu o champanhe e por alguns minutos beberam em silêncio confortável. Beatriz, disse ele finalmente, preciso te contar algo sobre por que realmente vim para São Paulo. O que quer dizer? Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos. A razão oficial foi expandir os negócios no Sudeste.
mas a verdade é que estava fugindo de uma situação complicada no Rio. Beatriz o encorajou a continuar com o olhar. Havia uma mulher, Isabela, empresária, inteligente, bonita. Namoramos por 2 anos, e todo mundo esperava que nos casássemos. Uma pontada de ciúmes que Beatriz não esperava sentir atravessou seu peito. E por que não se casaram? Porque percebi que eu estava mais apaixonado pela ideia dela do que por ela mesma. Éramos perfeitos no papel. 2 jovens empresários bem-sucedidos, círculos sociais complementares, objetivos similares. Mas faltava paixão, conexão real. O que aconteceu? Terminamos de forma amigável, mas eu fiquei com a sensação de que havia perdido anos da minha vida tentando encaixar uma pessoa no molde do que achava que deveria querer. Gabriel a olhou intensamente. Até conhecer você, Gabriel. Deixe-me terminar, disse ele suavemente. Com você é diferente. Você me desafia, me surpreende, me faz questionar coisas que achava que sabia sobre mim mesmo. Quando estamos trabalhando juntos, é como se 2 partes de uma máquina complexa finalmente se encaixassem perfeitamente. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você sabe que é exatamente assim que eu me sinto? Então, por que estamos complicando tanto isso? Por que nossos trabalhos vão estar lá independentemente do que aconteça entre nós? Interrompeu Gabriel. A questão é, estamos dispostos a arriscar algo extraordinário por medo de potenciais complicações? Beatriz se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para o oceano. E se der errado? E se nos envolvermos e depois não conseguirmos mais trabalhar juntos? Gabriel se aproximou por trás dela, colocando as mãos em seus ombros. E se der certo? E se formos ainda melhores juntos do que já somos? Ela se virou para encará-lo e viu nos olhos dele a mesma vulnerabilidade que sentia. Tenho medo, admitiu ela. Eu também, disse Gabriel. Mas tenho mais medo de deixar passar a chance de ter algo real com você. Eles ficaram assim por um momento, olhando nos olhos um do outro enquanto o sol terminava de se pôr atrás deles. Se fizermos isso, disse Beatriz finalmente, precisamos estabelecer regras. No trabalho somos profissionais. Nada de favoritismo, nada de deixar questões pessoais interferirem nas decisões de negócio. Concordo completamente. E se em algum momento não estiver funcionando, prometemos ser honestos um com o outro sobre isso. Prometido. Gabriel se aproximou mais dela. Alguma outra condição? Beatriz sorriu, colocando as mãos no peito dele. Que você pare de tentar me proteger de tomar minhas próprias decisões sobre riscos que quero correr. Essa vai ser difícil, admitiu ele sorrindo. Tenho tendência a ser protetor com as pessoas importantes para mim. Vou ter que me acostumar, disse Beatriz, se aproximando ainda mais. E eu vou ter que me acostumar com o fato de que você nunca vai ser o tipo de pessoa que precisa ser protegida. Quando se beijaram desta vez, foi diferente do beijo desesperado da noite anterior. Era mais suave, mais íntimo, cheio de promessas e possibilidades. Então estamos fazendo isso mesmo? Perguntou Gabriel contra seus lábios. Estamos fazendo isso, confirmou Beatriz. Eles passaram o resto da noite na varanda, conversando, planejando como lidariam com a situação no trabalho, conhecendo mais sobre a vida pessoal um do outro. Quando finalmente se separaram, já passava da meia-noite. Boa noite, disse Gabriel, beijando suavemente sua testa. Boa noite, respondeu Beatriz. E Gabriel? Sim? Obrigada. Por quê? Por me fazer lembrar que às vezes as melhores decisões são as que nos assustam um pouco. Gabriel sorriu. Obrigado por me fazer querer correr riscos novamente. No voo de volta para São Paulo no dia seguinte, eles mantiveram uma postura profissional, discutindo os resultados das reuniões e planejando os próximos passos para a possível aquisição. Mas havia uma nova intimidade em suas interações, pequenos toques acidentais, sorrisos compartilhados, uma conexão que ia além do profissional. Como vamos fazer isso? Perguntou Beatriz quando estavam prestes a aterrissar. Um dia de cada vez, respondeu Gabriel. No trabalho somos parceiros de negócios. Fora do trabalho. Ele sorriu. Vamos descobrir juntos. Beatriz olhou pela janela do avião para São Paulo se aproximando e sentiu uma mistura de nervosismo e excitação.
Sua vida havia mudado completamente em 48 horas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A auditora meticulosa, que havia entrado no escritório do CEO para corrigir um erro, havia saído de lá com muito mais do que esperava. Havia encontrado alguém que a fazia querer reescrever todas as regras que havia criado para sua vida. 3 semanas após o retorno do Rio, Beatriz e Gabriel haviam estabelecido uma rotina cuidadosamente orquestrada. Durante o dia, mantinham uma dinâmica profissional impecável. Reuniões focadas, decisões baseadas em dados, discussões técnicas que impressionavam até mesmo os executivos mais experientes da empresa. Mas nas entrelinhas desses encontros profissionais, havia uma intimidade crescente que apenas eles percebiam. Os números da Software Brasil chegaram, anunciou Beatriz, entrando no escritório de Gabriel, numa manhã de quinta-feira, pasta na mão e uma expressão séria no rosto. Gabriel levantou os olhos da tela do computador e por uma fração de segundo seu olhar se suavizou ao vê-la antes de retomar a postura executiva. Suas suspeitas estavam certas. Os custos operacionais estão 30% inflacionados e há pelo menos 2 subsidiárias que eles não declararam nos relatórios iniciais. Gabriel se recostou na cadeira processando a informação. Isso muda significativamente nossa proposta de aquisição. Muda tudo, concordou Beatriz, se acomodando na cadeira em frente à mesa dele. Posso reduzir nossa oferta em pelo menos 40 milhões, sem prejudicar o potencial do negócio. Faça, disse Gabriel imediatamente. Pode preparar uma contraproposta para hoje à tarde? Já está pronta. Beatriz deslizou uma pasta pela mesa, incluindo 3 cenários diferentes dependendo de como eles reagirem. Gabriel abriu a pasta e folheou os documentos, sua expressão mudando de aprovação para algo próximo à admiração. Como você fez isso tão rápido? Trabalhei até tarde ontem. Beatriz tentou soar casual, mas havia um leve tom de flerte em sua voz que apenas ele conseguia perceber. Até que horas? 2 da manhã. Gabriel a olhou com uma expressão que misturava preocupação profissional com algo mais pessoal. Beatriz, você não precisa se matar de trabalhar para me impressionar. Não estou tentando impressionar ninguém, mentiu ela sorrindo ligeiramente. Apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho é excepcional, disse Gabriel, e havia algo em sua voz que fez o coração dela acelerar ligeiramente. A porta se abriu, interrompendo o momento. Carlos entrou com uma expressão tensa. Gabriel, desculpa interromper, mas temos um problema. A auditoria externa está questionando algumas das transferências que aprovamos mês passado. Beatriz imediatamente se colocou em modo profissional total. Que tipo de questionamentos? Querem documentação adicional sobre os investimentos em startups, especificamente sobre os processos de aprovação interna. Gabriel e Beatriz trocaram um olhar rapidamente. Eles sabiam que todos os procedimentos haviam sido seguidos corretamente, mas auditorias externas sempre eram delicadas. Vou preparar toda a documentação, disse Beatriz. Carlos, preciso de acesso aos arquivos do primeiro trimestre. Claro, mas Beatriz... Carlos hesitou. Eles especificamente perguntaram sobre sua nova posição na empresa. Querem entender a estrutura de aprovação que inclui você. Uma tensão quase imperceptível tomou conta da sala. Beatriz manteve a expressão neutra, mas Gabriel viu seus ombros enrijecerem ligeiramente. Não há problema, disse ela firmemente. Toda a minha documentação está em ordem e posso explicar claramente meu papel no processo de auditoria interna. Tenho certeza de que sim, disse Carlos. Só queria avisar que eles podem fazer perguntas específicas sobre... sobre como e por que você foi promovida tão rapidamente. Depois que Carlos saiu, Gabriel e Beatriz ficaram em silêncio por alguns segundos. Está preocupada? Perguntou Gabriel finalmente. Não, respondeu Beatriz, mas havia determinação em sua voz. Meu trabalho fala por si só. Se eles quiserem questionar minhas qualificações, estou pronta para defendê-las. Não deveria ter que fazer isso. Gabriel. Beatriz se inclinou ligeiramente para a frente. Uma das coisas que conversamos no Rio foi não me proteger de lutas que posso enfrentar sozinha. Esta é uma delas. Gabriel a estudou por um momento. Você tem razão, mas se precisar de qualquer suporte, você será o primeiro a saber. Naquela tarde,
Gabriel teve que viajar inesperadamente para Brasília para uma reunião de emergência com investidores do governo. Antes de partir, passou no escritório de Beatriz. "Tem certeza de que está tudo bem com a auditoria?" perguntou ele, mantendo a voz baixa. "Absoluta. Vai, resolve sua reunião em Brasília. Quando voltar, isso já vai estar resolvido." Gabriel hesitou por um momento, claramente querendo dizer algo mais pessoal, mas consciente de que estavam no escritório. "Nos falamos hoje à noite", disse ele finalmente. "Nos falamos", confirmou Beatriz, e o pequeno sorriso que ela lhe deu foi suficiente para tranquilizá-lo. A reunião com os auditores externos aconteceu na manhã seguinte. Beatriz se preparou meticulosamente, organizando cada documento, cada justificativa, cada processo que havia implementado desde sua promoção. "Senhora Santos", começou Helena Martins, a auditora-chefe, "pode nos explicar como sua posição atual difere de sua função anterior?" "Certamente", respondeu Beatriz com confiança. "Como auditora executiva especial, sou responsável pela análise de investimentos acima de 10 milhões de reais, due diligence de aquisições e fusões e consultoria estratégica para decisões financeiras de alto impacto." "E como você se qualificou para essa posição?" Beatriz passou a próxima hora detalhando sua formação, sua experiência e, especificamente, os resultados que havia alcançado nos últimos meses. Mencionou a economia de 15 milhões na proposta da TechVision, os insights que salvaram a aquisição da Software Brasil, e os 3 outros casos em que suas análises haviam protegido significativamente os interesses da empresa. "Impressionante", admitiu Helena Martins ao final. "Raramente vemos resultados tão mensuráveis de uma única funcionária." "Trabalho em equipe", disse Beatriz diplomaticamente. "Tenho o privilégio de trabalhar com uma liderança que valoriza a análise detalhada e toma decisões baseadas em dados sólidos." Quando a auditoria terminou 3 horas depois, Beatriz sabia que havia não apenas defendido sua posição, mas demonstrado definitivamente seu valor para a empresa. Seu telefone tocou assim que os auditores saíram. Era Gabriel, ligando de Brasília. "Como foi?" "Bem", disse Beatriz, permitindo-se finalmente relaxar. "Muito bem, na verdade." "Conta-me tudo." Beatriz relatou a reunião, incluindo os elogios finais dos auditores. Podia ouvir o orgulho na voz de Gabriel quando ele respondeu. "Sabia que você arrasaria", disse ele. "Ninguém conhece esses números melhor que você. Obrigada por confiar em mim para lidar com isso sozinha. Obrigado por me lembrar que você não precisa de proteção, precisa de parceria." Já havia algo na forma como ele disse parceria, que fez Beatriz sorrir. "Quando volta?" "Amanhã à noite. Está livre para jantar? Temos que comemorar." "Sempre estou livre para você", disse ela suavemente, aproveitando que estava sozinha em seu escritório. "Cuidado, senhora Santos. Isso soou quase pessoal." "Talvez porque seja", respondeu ela, flertando abertamente pela primeira vez durante uma conversa de trabalho. Nesse caso, a voz de Gabriel ficou mais baixa. "Mal posso esperar para voltar." Depois de desligar, Beatriz se recostou em sua cadeira, sorrindo. Eles estavam encontrando seu equilíbrio, profissionais quando necessário, pessoais quando possível, e sempre honestos um com o outro sobre ambos os aspectos de sua relação em evolução. 6 meses depois, Beatriz estava na cobertura do prédio da Inovatec, observando São Paulo se estender infinitamente sob o céu noturno. Era véspera de Ano Novo, e a empresa estava oferecendo uma festa para funcionários e clientes importantes. Ela usava um vestido azul marinho elegante, que Gabriel havia discretamente elogiado mais cedo, sussurrando no ouvido dela durante um brinde que ela estava deslumbrante. Pensativa, a voz dele a tirou de seus devaneios. Gabriel se aproximou por trás, oferecendo uma taça de champanhe. "Pensando em como este ano mudou tudo", respondeu ela, aceitando a bebida e se virando para encará-lo. Mesmo depois de meses, ele ainda fazia seu coração acelerar quando a olhava daquela forma. Para melhor? Definitivamente para melhor. Eles haviam se tornado uma equipe formidável. Nos últimos 6 meses, a Inovatec havia fechado 4 aquisições importantes, expandido para 2 novos mercados e aumentado a receita em 40%. Muito disso devido às análises precisas de Beatriz e às decisões estratégicas de Gabriel. Mais importante,
haviam aprendido a navegar sua relação pessoal sem comprometer o profissionalismo. Senhora Santos, uma voz conhecida os interrompeu. Era Helena Martins, a auditora que havia questionado a posição de Beatriz meses antes. Que prazer vê-la aqui. Senhora Martins, cumprimentou Beatriz, genuinamente surpresa. Não esperava vê-la numa festa da empresa. Sou cliente agora, sorriu Helena. Minha empresa contratou a Inovatec para um projeto de consultoria estratégica. Especificamente pedi para trabalhar com você. Beatriz trocou um olhar surpreso com Gabriel. Comigo? Depois da auditoria que fizemos aqui, pesquisei mais sobre seu trabalho. Seus métodos de análise financeira são exatamente o que precisamos para nosso projeto de expansão. Era uma validação profissional que Beatriz não esperava, vindas justamente da pessoa que havia questionado suas qualificações. Seria um prazer trabalhar com vocês, disse Beatriz. Gabriel, poderíamos agendar uma reunião para a semana que vem? Claro, respondeu Gabriel. Vou pedir para Helena agendar. Depois que a auditora se afastou, Gabriel sorriu para Beatriz. Mais um cliente impressionado com seu trabalho. Daqui a pouco, vou ter que aumentar seu salário novamente para não perder você para a concorrência. Você não vai me perder, disse Beatriz suavemente. Não para a concorrência, pelo menos. Para quem eu poderia perder você, então? Em vez de responder, Beatriz apontou para a varanda menos movimentada. Podemos conversar lá. Há algo que quero te dizer. Gabriel a seguiu, intrigado. Na varanda, longe do barulho da festa, ela se virou para encará-lo. Gabriel, estes últimos meses foram os melhores da minha vida, pessoal e profissionalmente. Para mim também, disse ele se aproximando. Mas sinto que há um mas vindo. Não há mas, sorriu Beatriz. Há uma proposta. Que tipo de proposta? Beatriz respirou fundo, claramente nervosa. Estive pensando sobre nosso futuro como parceiros de negócio e como... Mais que isso, Gabriel a estava observando intensamente agora. Que tal se criássemos nossa própria empresa? Você, eu, uma consultoria estratégica independente. Poderíamos manter alguns clientes da Inovatec, desenvolver novos projetos. Beatriz, escuta, ela continuou rapidamente. Sei que é arriscado deixar tudo isso que construímos aqui, mas pensa nas possibilidades. Não teríamos que nos preocupar com políticas internas. Poderíamos trabalhar com os clientes que escolhêssemos. Gabriel a silenciou colocando as mãos em seu rosto. Você quer ser minha sócia? Quero ser sua parceira, disse ela firmemente. Em todos os sentidos. Mesmo sabendo que significaria estarmos juntos 24 horas por dia? Especialmente por isso. Gabriel a beijou ali mesmo na varanda, com a cidade de São Paulo iluminada ao fundo e o barulho da festa vindo de dentro. Há uma coisa que você deveria saber, disse ele quando se separaram. O quê? Gabriel sorriu colocando a mão no bolso interno do terno. Eu ia esperar até meia-noite, mas já que estamos falando de parcerias... Beatriz sentiu o coração parar quando viu a pequena caixa que ele tirou do bolso. Gabriel. Beatriz Santos, disse ele se ajoelhando ali mesmo na varanda. Você entrou no meu escritório para corrigir um erro e acabou corrigindo minha vida inteira. Quer se casar comigo? Quer ser minha parceira na vida e nos negócios? Lágrimas rolavam pelo rosto de Beatriz quando ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando Gabriel colocou o anel em seu dedo, puderam ouvir os fogos de artifício começando do lado de fora. Alguém havia começado a comemoração do Ano Novo alguns minutos antes da meia-noite. Acho que 2025 vai ser nosso ano, disse Gabriel, beijando-a novamente. Nosso ano, nossa empresa, nossa vida, concordou Beatriz. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, oficialmente noivos e futuros sócios em todos os sentidos da palavra. Os colegas os cumprimentaram efusivamente, alguns surpresos, outros admitindo que já suspeitavam que havia algo especial entre eles. Então, disse Carlos, se aproximando com um sorriso maroto, posso finalmente dizer que vocês fazem um casal lindo sem me preocupar com o RH. Pode, riu Gabriel, mas vai ter que se acostumar com a ideia de nos perder como funcionários. Vocês vão sair da empresa? Vamos abrir nossa própria consultoria, explicou Beatriz. Oliveira em Santos Consultoria Estratégica. Na verdade, corrigiu Gabriel, olhando para ela.
Santos em Oliveira tem um som melhor, não acha? Beatriz sorriu. Era típico dele insistir que o nome dela viesse primeiro. À meia-noite, quando os sinos tocaram e os fogos iluminaram o céu de São Paulo, Gabriel e Beatriz se beijaram cercados por amigos e colegas, celebrando não apenas a chegada do novo ano, mas o início de uma jornada que havia começado com uma auditora determinada, corrigindo um erro de 2,5 milhões e um CEO descobrindo que às vezes perder o controle pode levar às melhores decisões da vida. 6 meses depois, a Santos em Oliveira Consultoria Estratégica estava prosperando com clientes que incluíam algumas das maiores empresas do Brasil. E Gabriel havia aprendido que a melhor coisa que acontecera em sua empresa não foi nenhuma aquisição milionária ou expansão internacional. Foi uma auditora corajosa que teve a audácia de questioná-lo e acabou se tornando sua parceira em tudo. Fim.